Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando neste trimestre o começo de todas as coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. Chegamos hoje à última lição deste quarto trimestre de 2015. Nós tivemos aí um trimestre abençoado, aprendemos muito da palavra do Senhor e vamos ver aí um pequeno resumo do que foi o nosso trimestre. Nós vimos aí na lição 1, Gênesis, o livro da criação divina. Vimos aí tema, data, autoria e local. Vimos aí os objetivos do Gênesis e vimos o conteúdo do Gênesis. Na lição número 2 nós vimos aí a criação dos céus e da terra. Vimos aí o criacionismo bíblico, a criação do tempo, do espaço e da luz. Vimos a ordenação da terra e vimos a criação da luz. Também vimos a separação das águas e vimos a criação do reino vegetal, a criação do sistema solar e também vimos a criação do reino animal. Depois vimos a lição número 3, e Deus os criou, homem e mulher. Vimos aí como o homem foi criado, vimos a criação da mulher, vimos aí a instituição do casamento. Na lição número 4 nós vimos a queda da raça humana. Vimos aí o paraíso no Éden, vimos a tentação no paraíso, vimos o juízo de Deus. Na lição número 5, nós vimos aí Caim era do maligno. Vimos aí Caim, seguidor de Satanás. Vimos aí o culto de Caim. Vimos Caim não guardou o seu irmão. Vimos na lição número 6 o impiedoso mundo de Lameque. Vimos aí um mundo ainda maravilhoso. Um mundo totalmente depravado. Vimos também um mundo condenado à destruição. Na lição número 7 nós vimos a família que sobreviveu ao dilúvio. Vimos aí Deus anuncia o dilúvio. Vimos também a construção da arca. Vimos o dilúvio e vimos o juízo de Deus. Na lição número 8 nós vimos aí o início do governo humano. Vimos aí um novo começo. Vimos o arco de Deus. Vimos o princípio do governo humano. Na lição número 9 nós vimos aí bênção e maldição na família de Noé. Vimos aí a vinha de Noé. Vimos o juízo de Noé sobre a irreverência de Cã. Vimos também cúmplice a maldição de Canaã. Na lição número 10 nós vimos a origem da diversidade cultural da humanidade. Vimos aí a Torre de Babel, vimos a confusão de línguas, vimos aí a multiplicidade linguística e cultural. Na lição número 11 nós vimos Melquisedeque abençoa Abraão. Vimos aí Melquisedeque, rei de Salém. Vimos Abraão, o gentil. E vimos também a ocasião da bênção. Na lição número 12 nós vimos Isaque, o sorriso de uma promessa. Número 1 nós vimos Isaque, o sorriso tão esperado. Depois vimos Isaque, o bem mais precioso de Abraão. Depois vimos o casamento de Isaque. E agora na lição 13 nós temos aí José, a realidade de um sonho. Vamos ver aí a história de José. Depois um escravo chamado José. E depois um lugar de refúgio para Israel. Glória a Deus. Então esse foi o nosso trimestre aí. As lições maravilhosas que nós aprendemos estudando o livro de Gênesis. O comentarista da revista da CPAD deste trimestre foi aí o pastor Claudionor Corrêa de Andrade. Então hoje estaremos estudando essa lição número 13, José, a realidade de um sonho. Nós temos aí como texto áureo, Gênesis 41, 38, que diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? E a verdade prática diz: escravo ou senhor. José sempre se destacou por uma vida de excelência e fidelidade a Deus. Então nós vimos aí que o livro de Gênesis, ele fala sobre José, e José é tido como um tipo de Cristo. José
talvez o maior exemplo que nós podemos ver aí de alguém que foi fiel em meio a todo tipo de circunstância da vida. Então José, primeiro como um filho querido, amado, e amado de uma maneira que passou até a prejudicá-lo devido a esse excesso de amor para com ele, em detrimento dos seus irmãos. Vimos aí José recebendo um presente especial do seu pai. Vimos aí a inveja de seus irmãos. Vimos aí que José recebe de Deus revelações quanto ao seu futuro. Vimos um José que tem comunhão com Deus, que é diferente dos seus irmãos. Ele tem mais comunhão com Deus, ele busca mais comunhão com Deus. Nós vamos ver que de todos os irmãos, José foi aquele que se aproximava mais do seu pai, buscando a comunhão com Deus. Ele desejava aquela comunhão, aquele ouvir a voz de Deus que o seu pai tinha, ele queria para ele. Então ele buscava mais intimidade com Deus, ele buscava mais estar próximo do seu pai e aprender sobre isso. Ele desejava isso. E ele desejava que houvesse ali a obediência ao seu pai, que houvesse respeito para com seu pai. Ele desejava que seus irmãos trabalhassem corretamente. Então era íntegro o José. E foi perseguido pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos. E José parece que era uma pessoa assim, muito pura, sem maldade. Então, como ele viu que o sonho que ele tinha era uma coisa de Deus, então ele contou para os seus irmãos como se estivesse contando uma bênção de Deus para com ele. E não teve maldade de achar-se maior do que os seus irmãos, melhor, nada disso. Quando alguém recebe uma bênção de Deus, uma revelação, ele quer passar para frente. E os seus amigos eram seus irmãos. Quando ele tem outro sonho, então ele passa também para os seus irmãos. Agora, ao invés dos seus irmãos se regozijarem com ele, ou falarem com ele, se animarem, vendo que Deus estava falando, que existia ali uma revelação de Deus, não, seus irmãos o invejaram, ficaram chateados, também porque o seu pai dava preferência para ele. Então isso criou neles essa inveja e esse ódio. E agora com sonhos ficou pior ainda. Pode ver que quando José vai ao campo para ver como estão seus irmãos, a mandado do seu pai, Jacó, eles já falam logo, lá vem o sonhador. Então, esse sonho de Deus, essa revelação de Deus, essa comunhão com Deus, ao invés de para ele ser uma bênção, acabou se tornando algo que fez com que ele sofresse muito devido a isso. E isso acontece muito, sempre que alguém tem maior intimidade com Deus, automaticamente ele levanta contra si a inveja de outras pessoas. Mas as pessoas não entendem o quanto custa essa comunhão com Deus. As pessoas não entendem. É complicado. Então, é preciso que aquele que tem comunhão com Deus saiba que ele vai sofrer devido a essa comunhão com Deus. E sempre foi assim. Os profetas de Deus sempre foram perseguidos. Todos os homens usados grandissimamente por Deus, todos foram perseguidos, todos foram invejados. Quanto mais, então, próximo de Deus, você vai levantar isso e os próprios companheiros, amigos, pessoas próximas serão os primeiros a se levantarem contra, porque as pessoas querem viver de qualquer maneira. Então nós vimos que aqui o próprio faraó reconhece que não haveria pessoa melhor para cuidar do Egito, organizar as coisas, do que o próprio José, porque ele enxergou
Não que José tivesse diploma, que fosse alguma coisa, mas ele enxergou que José tinha o principal, que era Deus na sua vida. Se nós estudarmos a história do Egito, nós podemos até chegar à conclusão de que esse faraó pertencia a um tempo que o Egito foi governado por reis que eram descendentes de Sem. Então nós entenderíamos melhor o que está acontecendo aqui. Porque para um faraó de repente receber também um estrangeiro, colocar sobre todos no governo, depois receber a sua família, colocar na melhor terra do Egito. Então tudo isso a gente só pode compreender quando a gente entender direitinho que pode ser que nessa época em que José estava ali, Deus preparou exatamente essa época, quando haviam ali faraós que governaram o Egito, numa época em que o Egito foi governado por semitas. Então, aí a gente pode entender melhor. Se um estrangeiro estava dominando o Egito, governando o Egito, ele poderia normalmente receber um estrangeiro também como governador do Egito. Depois poderia normalmente receber também um povo que era descendente do seu próprio povo, também descendente de Sem, para morar na melhor terra do Egito e que eles pudessem criar gado. E nós vamos ver que esse faraó é dito que ele também tinha gado, sendo que no Egito não se comia carne. Aí os bois eram aí como se fossem deuses, né? Eles não criavam gado. Então muita coisa é explicada se nós começarmos a estudar sobre isso. Não é uma coisa certeza, mas podemos deduzir, estudando, que pode ser exatamente essa época que o Egito, Deus preparou aí tudo aí para o seu povo ir para o Egito, morar na melhor terra e também o seu servo José governar sobre o Egito. Então depois nós vamos ver que na época que o povo foi escravizado, está lá escrito na Bíblia, levantou-se agora um faraó que não conhecia José. Agora já quando os faraós foram os faraós do Egito governando o Egito. Eles expulsaram esses faraós que governaram, que eram descendentes de Sem. Então, agora já é outra época, então, não conhecia aí José, ou seja, não admitia, não queria saber, não queria nada de comunhão com alguém que não fosse egípcio, e não queria também que houvesse ali um povo sendo bem tratado, sendo que não eram egípcios. Então agora se levantaram faraós que odiavam os estrangeiros, que não queriam de maneira nenhuma estrangeiros governando sobre o Egito. Então começaram o quê? A perseguir o povo de Deus, começaram a escravizá-los. Mas esse é um estudo mais aprofundado que deve ser feito. Vamos então à nossa lição e vamos ver aí a vida de José, né? O José, um tipo de Cristo. E nós vamos ver que aquele que sonha um sonho dado por Deus, então deve continuar buscando esse sonho dado por Deus, porque está escrito na palavra de Deus, que é uma dádiva de Deus, é uma revelação que vem de Deus. Está escrito aí em Joel, do mesmo jeito que está escrito aí do derramamento do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, está falando aí sobre as revelações que vêm através de sonhos. Olha que está escrito: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e todas as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então existem os sonhos que vêm de Deus revelando alguma coisa, e muitas vezes revelando o quê? O futuro. É uma palavra de sabedoria dada através de um sonho. Isso não quer dizer que você vai aí deitar, acabou de encher a barriga de comida. Não quer dizer que você agora deitou depois do almoço, né? Dormiu um sono, de repente sonhou, aí foi uma revelação de Deus. Ou que você que sonha, às vezes lembra do sonho, que todo sonho aí é uma revelação de Deus.